Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa análise crítica sobre o livro de Atos. Quase que eu não consigo fazer vídeo hoje, que a Bíblia deu uma bugada aqui, a Bíblia online, mas agora normalizou, tá? E só agradecendo também as pessoas que estão participando da minha vaquinha, tá? Obrigado. E as pessoas que estão pelo menos dando like lá, ou comentando para aumentar o engajamento no vídeo, também ajuda bastante, tá bom? Obrigado a todos. Aqui pessoal, eu só coloquei porque faz parte do esboço, tá? Mas eu não vou nem ler isso aqui, porque aqui mostra um reflexo, né, do que seria a igreja primitiva, se a gente fosse considerar o livro de Atos histórico. E é engraçado, né, que aqui você vê que Pedro, que era o líder da igreja, ele não tinha nem prata nem ouro, que nem Jesus orientou quando ele envia os 12 apóstolos. Ele fala: não leve bolsa nem alforge, e não carreguem ouro, prata e nem cobre, aquelas moedas da época. Então Jesus proibiu os pastores de terem dinheiro, o que hoje nós temos uma grande contradição, né, que os pastores praticamente são acumuladores de riqueza, né? E aqui também você vê que Pedro, que era um apóstolo, segundo essa narrativa de Atos, ele manda um homem coxo levantar e andar, né? É isso que os pastores então deveriam fazer: pegar, por exemplo, um deficiente físico e falar: levanta-te e ande. Mas infelizmente isso aí eles não fazem, né? As curas nas igrejas é só dor de cabeça, uma depressão, sabe, uma pressão alta, essas coisinhas mais simples, né? Fazer isso aqui já é mais difícil, né? Aí aqui no capítulo 3, pessoal, finalizando já o capítulo 3, tem um outro absurdo aqui, que aqui ele fala assim, ó: sim, e todos os profetas desde Samuel. Então note que ele fala do profeta Samuel, que é narrado lá no livro com seu nome. Todos quantos depois falaram também predisseram estes dias. Então onde é que está o registro que o profeta Samuel falou desses dias, do que estava acontecendo ali em Jerusalém? Deles falando em outras línguas, tal, pregando Jesus. Aliás, cadê o registro que Samuel falou de Jesus? Então aqui a gente vê que o autor, ele demonstra um desconhecimento, né, da Bíblia hebraica. Ele coloca Samuel até como se ele fosse um dos mais antigos, né, dos profetas. Mas onde é que está o registro que Samuel falou de Jesus? Vós, aqui ele está se dirigindo aos habitantes ali de Jerusalém, os judeus, sois os filhos dos profetas. Filhos dos profetas. De onde é que o autor de Atos tirou isso, pessoal? Algum daqueles judeus ali eram filhos dos profetas? Se ele falasse: vós sois filhos dos patriarcas, de Abraão, não sei o que, vós sois descendentes de Abraão, faria sentido. Agora, filhos dos profetas é meio estranho, né? Ó, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, a não ser que aqui ele esteja dizendo de uma forma bem genérica ou metafórica, isso aqui seria um absurdo. Que nem quando ele falou naquele capítulo anterior que Davi era um patriarca. Então o autor de Atos, ele demonstra, sabe, uma certa ignorância com relação à cultura hebraica e ao judaísmo, tá? Agora vem uma problemáticazinha aqui, né? 2 sumos sacerdotes. Em Atos 4:3 diz assim, ó: e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Então aqui ele diz, né, em Atos, no versículo 5, que Anás era o sumo sacerdote, tá? É isso que ele informa. Só que tem um probleminha aqui, ó. Aqui em João 18 ele confirma isso, tá? Um outro livro. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então tanto aqui em João quanto em Atos, eles estão dizendo que Anás era o sumo sacerdote daquele ano. Só que no julgamento de Jesus a gente vê que o sumo sacerdote não era Anás, era Caifás, que seria o genro de Anás. Ó, e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então quem que era o sacerdote? Era Anás ou era Caifás? Aí começa a confusão. Aí João emenda mais para frente, ele fala assim, ó: e Anás mandou-o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Ué, ele tinha dito que Anás era o sumo sacerdote, aí ele manda para um outro sumo sacerdote? É o mesmo que ter 2 papas. Ó, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Espera aí, Anás e Caifás, os 2 eram sumos sacerdotes ao mesmo tempo? Então é meio confuso, pessoal, porque o cargo de sumo sacerdote é o cargo máximo, né? Então é difícil ter 2 sumos sacerdotes. Seria como se tivesse 2 papas, entendeu? Não faz muito sentido. Aí eu fui ver aqui a explicação cristã. Os cristãos dizem o seguinte, ó: havia propriamente mais um sumo sacerdote dos judeus. Ainda assim o nome de sumo sacerdote continuava sendo dado
àqueles que estavam naquele cargo, especialmente quando ainda possuíam algum cargo público depois de deixarem o sumo sacerdócio. Então essa é a explicação cristã, que Anás teria sido sumo sacerdote, mas mesmo deixando o cargo ele continuava usando o título. Nesse caso, parece que Caiafás era o sumo sacerdote e Anás fora o sumo sacerdote, mas havia sido demitido do cargo. É altamente provável que ele ainda ocupasse um cargo sob os romanos, e talvez fosse presidente do Sinédrio. Ele é mencionado antes de Caifás porque era o sogro de Caifás, e provavelmente era o mais velho, e tinha mais tempo no cargo. Instâncias semelhantes a essa podem ser encontradas em Joséfo. Então essa é a explicação cristã. Aí eu fui procurar em Joséfo, pessoal, primeiro que eu não achei nenhum sacerdote chamado Anás, segundo Joséfo, tá? E Caifás tem, realmente, e Joséfo só faz 2 citações de Caifás. Aqui na página 766, ele fala assim, ó, Tibério Nero, então a época bate, né, coincidiria com a época de Jesus, filho de Lívia, sua mulher, substituiu-o no império e enviou Valério Grato à Judéia, como sucessor de Rufo, tornando-se aquele o seu 5º governador. Ele tirou o sumo sacerdócio a Anano. Então esse Anano aqui, pessoal, até teria uma hipótese de seu nome latinizado de Anás, tá? Então seria uma hipótese, porque do grego para o latim às vezes os nomes variam um pouco, né? Não é tradução, né? Quando você translitera o nome, na transliteração. É uma hipótese. Mas aqui fala que esse governador Valério, ele tirou o sumo sacerdócio do Anano e deu para um tal de Ismael, ó, filho de Fabo. Então não teria como, se fosse Caifás bateria, mas aqui já tem uma problemática. Mas logo depois Ismael foi deposto, e em seu lugar foi colocado Eleazar, filho de Anano. Então aqui seria mais um filho de Anás, também seria uma hipótese, até porque parece que 5 filhos de Anás viraram sacerdotes, tá? Um ano depois depuseram também a este, que foi substituído por Simão, filho de Camite. Ele também só ocupou o cargo durante 1 ano, sendo obrigado a resigná-lo em favor de José, cognominado Caifás. Então o nome de Caifás seria José, tá? Grato após ter durante 11 anos governado a Judéia, voltou a Roma e Pôncio Pilatos o sucedeu. Aí mais pra frente Joséfo fala assim, ó, Vitélio, que era o governador da Judéia, para reverenciar a nossa nação, entregou-o, como acabo de dizer, aos sacerdotes e dispensou o governo de toda a responsabilidade na sua conservação. Tirou também depois o sumo sacerdócio de Caifás para dá-lo a Jonatas, filho de Anano. Também esse aqui podia ser um outro filho de Anás, tá? Como alguns entendem. O qual também havia sido sumo sacerdote e partiu de regresso a Antioquia. Então, se a gente considerar aqui na visão de Joséfo, ele tirou o sumo sacerdócio de Caifás e ele deu não para Anás, ele deu para um filho de Anás, que seria esse tal de Jonatas. Então, de qualquer forma, você não encontra esse Anás aqui sendo sacerdote. A não ser que ele tenha sido um sumo sacerdote há muito antes de Caifás ter sido nomeado aqui por Vitelo. É uma hipótese até aceitável. Mas só que não tem como o Novo Testamento falar que tinha 2 sumos sacerdotes na época. Aqui, ó. Aí isso aqui fica uma coisa meio absurda, ó. 2 sumos sacerdotes, sendo que esse Anás não é mencionado ali por Joséfo em nenhum momento como sendo o sumo sacerdote. Então isso aqui com certeza é uma confusãozinha que o Novo Testamento faz. Se alguém tiver alguma explicação, algum comentário, comente aí, tá bom, pessoal? Então tá aí, mais um pedacinho aqui de Atos. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.